Mas o que me assombra no Bitcoin quando você pega essa questão dos ciclos, né? Eu não consigo não pensar naquele livro A Fundação. Já leram já? É do Asimov, é bem interessante, porque lá ele tem um personagem chamado Sheldon, que ele criou uma ciência nova, chamada psicohistória. O que é isso? É simplesmente uma análise estatística que consegue prever o futuro. Porque o argumento é o seguinte, né? Você prever o que um homem vai fazer é totalmente impossível. Homens são imprevisíveis. Eu sempre falo que se eu pego uma pedra e jogo num lago, é física, ela afunda. Se eu jogo um isopor num lago, é física, boia. Se eu jogo uma pessoa num lago, ela pode afundar, boiar, nadar ou sair de lá e me dar um tiro porque ela é vingativa e eu não consegui premeditar que ela poderia fazer isso. Agora, se você pega uma grande multidão de pessoas e joga num lago, você sabe que estatisticamente, ó, tantos sabem nadar, estão tranquilos, tantos vão se afogar. E na fundação você tem uma galáxia que está povoada com trilhões de seres humanos. Então, por conta disso, ele faz análise estatística e consegue ver tendências e ele chega à conclusão de que o império vai cair. Tem até uma série bem interessante na Apple TV, só que ela mudou bastante o livro. Tem coisas que ficaram muito boas lá. Tipo, eles criaram uma dinastia genética. Quem tá no poder é o imperador que se clona. E aí tem o que tá no poder, que é o irmão Day, aquele que tá já na velhice, que guia esse cara, meio que um professor durante um tempo, que é o Dusk. Ou seja, né, tá... O Dusk seria, na tradução... Crepúsculo? Isso, como crepúsculo. E tem o Dawn, que é a alvorada, que é o menorzinho que tá sendo formado por esse cara pra depois tomar o poder. Isso não existe no livro. Mas foi uma coisa que eu falei, cara, genial, porque você dá uma complexidade nova pro personagem. Mas a questão da psicohistória é que o tempo todo você tem as pessoas utilizando do seu livre-arbítrio, mas a história não muda. Meio que ela tá escrita, entendeu? Então, quando eu olho pro Bitcoin, parece isso, né, cara? Todo mundo comprando, vendendo, eventos diferentes acontecendo, mas não, o topo tá aqui, ó. Bateu com a mesma distância praticamente de dias desde o halving passado. Mas isso, se esse for o topo mesmo, eu queria saber a opinião de vocês, sabendo que ninguém tem bola de cristal, todo mundo pode estar errado aqui. Vocês acham realmente que esse foi o topo desse ciclo? A gente pode ver simplesmente uma queda em torno de 30 e poucos por cento e novos topos em 2026. E quando eu digo 2026, pensando em alguma coisa mais próxima, né? Num final de ano, tipo primeiro semestre. Uhum. Olha, eu tô bem humilde nesses últimos 2 semanas, assim, em relação a essas duas teses bem complicadas e essa área cinzenta do mercado agora. Porque como o Felipão falou, a gente já viu isso algumas vezes. 2021... Não que foi a mesma coisa, mas quase a mesma coisa. Chegou o fim do ano, todo mundo gritava, super ciclo, 2022, isso vai continuar acontecendo, e não continuou. Agora, claro, são momentos diferentes, os juros, a política monetária são coisas um pouco diferentes. Mas a mesma tese agora, a primeira fase do bear market, uma palavra forte, né, de um momento de baixa ali é a negação. Então, existe negação no mercado hoje, de que vai ser diferente, e até então as coisas não foram diferentes. O que a gente teve de diferente foi um topo antes do halving, e dali então o Bitcoin vem seguindo a sua trajetória. Eu não tô tão... não acredito muito em novos topos de fato, acho que eu tô um pouco cético perante a isso, principalmente porque a gente está abaixo de uma faixa importante para mim tecnicamente, que é a faixa de 50 no semanal. Então, enquanto a gente não conseguir passar acima dela e ter uma narrativa e estrutura para a gente se manter acima dela, eu acho difícil a gente buscar novos topos. O que é a faixa de 50 no semanal? É aquela média móvel, né, de 50... A média móvel. Isso, a média móvel. Que nos últimos 3 ciclos também, toda vez que o Bitcoin perde ela, ele volta para retestar, mas continua caindo, e que dá esse período de bear market ali. Então, dado que a gente está abaixo dela, dado que a liquidez está curta aqui ainda, tem perspectivas que vai aumentar, mas o mercado ainda está muito alavancado. Se a gente pega os ETFs alavancados, tem 240 bilhões e continua colocando dinheiro lá. Se a gente pega o próprio mercado cripto, o pessoal continua pegando dinheiro emprestado para se alavancar. Então, acho que tem margem para as coisas não piorarem, mas manterem lateralizadas, eu acho que na forma mais tranquila de falar, porque vai ter liquidez, esses rallies vão acontecer, o Bitcoin deve subir 30%, 40% nesses próximos dias, mas é justamente a distância que ele está da média de 50%. Então, eu só quero tomar cuidado perante isso, porque eu acho que aqui pode ter uma armadilha, a gente, o mercado voltou, e na verdade não voltou. Chega no próximo trimestre, a liquidez, o estímulo acaba gerando inflação, a inflação já está alta, então tem muitos efeitos dominós aqui, então acho que para simplificar, enquanto a gente está abaixo da média de 50, bundinha na parede, olhar para os patamares de baixo ali de 74 mil dólares, que é o preço do Michael Saylor, ver o que nos últimos ciclos também o Bitcoin, o fundo do mercado, foi na média de 200, que está hoje em 55 mil dólares, mas o negócio vai subindo, então eu acho que mais olhar para baixo e risk off abaixo da média de 50, a gente voltar para cima dela, a gente existe essas possibilidades de topo.
Mas eu acho que tá muito complicado agora, porque essas altas de 30%, 40% anima, mas a gente tem que ver se isso vai continuar. E foi o que eu falei, tô bem humilde, stay humble, stack sats, eu acho que é o caminho a se fazer agora, pelo menos na minha visão. É isso aí. Para quem não conhece esse ditado, stay humble, stack sats, significa permaneça humilde e acumule satoshis, que são centavos de Bitcoin. E a galera costuma falar bastante no mundo cripto, passando essa mensagem, tipo, não tente adivinhar topos e fundos, né? Onde você falou que tá a média de 200 dias hoje? 55 mil? $55 mil. Qual é a média que o pessoal usa no... Quanto? 200 semanas. 200... Ah, tá. Porque a média de 200 dias é aquela que se usa no múltiplo de Maier, não é? Eu acho em torno disso. Eu acho que é. Que ele pega a média dos últimos dias, o preço. E ele e o preço atual, ele tá abaixo dessa média já. Tá em 0,8? É, por aí, 0,8. A última vez que eu vim aqui, eu acho que foi em setembro, eu lembro com clareza de falar que eu achava que o topo ainda não tinha acontecido, mas que a gente já estava muito perto do final do ciclo. E aí em outubro veio esse topo, até agora, né? Veio o topo até agora, veio a queda, e eu hoje acho que tem mais chance do topo já ter passado do que dele não ter acontecido ainda, o topo desse ciclo. Só que tudo é probabilístico, né? No meio de 2021, o Bitcoin também caiu 50%, depois voltou e fez uma máxima nova. Foi praticamente um topo duplo ali, né? Exato, então não descarto a chance disso acontecer. Mas... Seria bem interessante, né? Novamente... Nossa! Seria. Ter um topo duplo antes de emburacar pra queda. Pode acontecer, mas de qualquer maneira, em 2021, o primeiro topo foi em 64 e o segundo 69 mil, se não me engano. Replicando isso para agora, seria como a gente ter um topo em 130 mil, sei lá. Que não muda muito, né? Tipo, para quem tá tentando achar até onde o ciclo vai. E então o meu ponto aqui acho que tem mais chance do topo já ter passado, sim. O ciclo, se ainda não se esgotou, tá perto do fim, pelo menos na dimensão temporal. Não vejo catalistas de curto prazo que possam mudar a percepção global sobre o Bitcoin nesse momento da história. A gente teve bancos centrais comprando nos últimos dias, República Tcheca. Então... Texas comprou o ETF também. O que mais que a gente quer, né? Claro que quando o mercado está subindo, essas notícias fazem o preço parar. Na queda não importa, ninguém quer prestar atenção nelas, né? Mas eu acho que, olhando para potenciais rallies, assim, além de um rally de curto prazo que pode vir aliviar essa queda, de repente, no meio do ano que vem, com as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, política de estímulo do Trump, dar dinheiro para as pessoas, isso pode trazer um respiro novo para o mercado. Mas no curtíssimo prazo não vejo catalistas imediatos. E aí o outro lado da moeda é que eu não espero que o Bitcoin caia muito mais ainda. Por quê? Tem um gráfico que mostra quantos dias o Bitcoin passa sem cair 30%. E nesse ano agora, e no ano passado, o Bitcoin chegou a ficar 1000 dias, se não me engano, quase 1000 dias sem cair 30%, pegando só os preços de fechamento diário. Sim. Nos últimos bull markets era 300 dias, 400 no máximo. Então ficou muito tempo sem cair. Um comportamento diferente. A volatilidade está menor, então não espera um drawdown tão grande nesse ciclo agora como nos anteriores. E já caiu bastante. Então onde que eu estou de olho? Você falou dos $55 mil. Hoje o Realized Value, que é o custo médio de todos os portadores de Bitcoin, somado, aproximado, está em $56 mil. Então, hoje, para o MVRV, que é um indicador que eu gosto muito, ir abaixo de 1, o Bitcoin precisaria cair abaixo de $56 mil. O RV, esse preço, ele vai subindo com o tempo. Sim, o pessoal está comprando. Então, mas é um ponto de preço que hoje eu estou acompanhando com muito carinho. Caraca, você acha que a gente pode cair até o MVRV voltar para o patamar de 1, que não acontece há muito tempo, desde 2021, basicamente, né? Acho que foi lá a última vez. 22, eu acho. 22? Foi quando aquele intervalo da FTX, né? Exatamente. E hoje a queda, você pega de 226 mil até 55, vai dar o quê? 50%, 56% de queda, o que já é menos bem do que as menor últimas do vezes. que as outras que a gente teve. Então, faz muito sentido. Tô muito alinhado também. Mas assim, também não vou esperar chegar abaixo de zero. Botar assim. uma ordem lá, igual o pessoal dos 12 mil lá, né? Não dá pra correr esse mesmo risco, né? Sim.